Guardas florestais alertam sobre um inseto sugador de sangue com mordida impressionante. Recebi este artigo hoje e pensei que seria bom relembrar o assunto de certos insetos poloneses muito odiados e que picam de forma muito dolorosa. Nos últimos 3 anos, publiquei neste canal alguns materiais sobre os dípteros da família dos tabanídeos, conhecidos como moscas sugadoras de sangue. Discutiram-se as moscas de cavalo, os mutucas, entre outros. No entanto, hoje venho até vocês com outro sugador de sangue que, apesar de morder, beber sangue e ser geralmente bastante repugnante, ainda assim é lindíssimo. Conheçam os Schleppaki? Deixemos este artigo para o final. Agora, é hora de uma pequena excursão para encontrarmos um Schleppak de verdade, já que falarei sobre eles para vocês. Basicamente, tudo o que eu preciso é de uma câmera com lente macro, caso eu encontre algo interessante por acaso, uma rede entomológica básica, porque sem ela pegar uma mosca dessas é quase impossível, e um potinho, e aí podemos ir. Ok, acho que temos tudo, pelo menos é o que parece. Mas está escuro. Hoje está muito quente e isso é um bom sinal, porque se eu suar, por mais estranho que isso soe, os mosquitos vão me atacar com mais vontade e assim terei mais chances de encontrar o Schleppaka. Minha nossa, no que não fazemos para gravar um bom quadro? Tem uma fera preta aqui. Pronto. Os mutucas aparecem geralmente em toda a Polónia. No entanto, para maximizar a chance de encontrar uma criatura tão interessante e nojenta como essa, vou para um lugar que fica perto da água. E por que eu escolho justamente esse lugar? Eu vou contar sobre isso quando falar sobre o desenvolvimento dos Schleppakov, porque aqui a água ele desempenha um papel muito importante. Irei além de Wrocław para uma trilha na floresta próxima a um rio para ver o que conseguimos encontrar por lá. Muito bem, meus queridos, nós chegamos ao local. É assim que parece. Ali tem uma trilha muito agradável que vai ao longo do rio, porque aqui tem um rio. Aliás, dá pra sentir que tem um rio aqui, porque tem muitas libélulas grandes voando por aqui. Uau, e que libélula linda. Deve ser uma espécie de libélula cobre ou algo assim. Sério, é uma libélula cobra. Talvez eu consiga mostrar, pois são libélulas lindíssimas, com olhos incríveis. E é justamente aqui que eu acho que temos uma boa chance de encontrar algum... O que foi isso? Parece que uma cobra d'água escapou de mim. E é aqui que temos a chance de encontrar um cego, só que ele precisa me atacar primeiro e aí eu vou ter a chance de pegá-lo. Vou andar um pouco e esperar. Se não der certo, vamos para outro lugar sem problema. E é isso. E já que estamos esperando o primeiro ataque, talvez eu conte para vocês com o que estamos lidando neste vídeo. Como vocês já sabem que teremos mutucas aqui, preparei um gráfico super profissional mostrando as espécies de mutucas mais populares na Polônia. Aqui temos a família das mutucas, que reúne cerca de 50 espécies no Brasil. E claro, temos o gênero mutuca, ou seja, tabanos. Este é o gênero mais popular, com as maiores espécies que mordem de forma muito dolorosa. Temos o gênero Shibomitra, sobre o qual ainda não gravei, e eles também são conhecidos como mutucas, como a mutuca decorada. Sim, sério, isso existe. Além disso, existem as moscas de cavalo, nome popular para Jushnica deszczowa, do gênero Hematopota, sobre as quais lancei um vídeo no ano passado. Além disso, há o gênero Chrysops, os Schleppaki, os principais protagonistas do episódio de hoje, dos quais temos 7 espécies na Polónia, se não me engano. Por enquanto, pelo que vejo, nada está me atacando aqui de forma especial, mas vamos esperar e ver. Ali tem uns arbustos enormes. A propósito, eu poderia até coletar alguns carrapatos aqui para o material sobre a comparação de todos esses, vocês sabem, repelentes de carrapatos. Temos algum carrapato em nós? Aqui não. Aqui também não. Tem algo voando perto de mim e, por precaução, coloquei uma rede. E vamos tentar pegar isso. Algo entrou. Mas o quê? Não, é alguma mosca. Estou aqui há uns 20 minutos, ainda não fui atacado por uma mosca varejeira, mas por outra coisa. Mais especificamente era um besouro enorme, e é justamente aquele grandão, né? Algo como um besouro não tão grande, mas sim um besouro dos Sudetes. É um animal e tanto, zune forte. Um som horrível. Vou mostrar ela de perto para vocês, porque também é uma fêmea, também sugadora de sangue, e ela queria muito se alimentar do meu sangue aqui, mas eu fui mais rápido. Bom, vejam só como ela é assim que ela é. Uma criaturinha bem nojenta no geral, e já é uma mosca bem grande, né? Ela é simplesmente enorme. E aqui temos, claro, os olhos compostos.
que não são tão coloridos quanto os dos cegos, mas ainda assim. E esse é o género Tabanos. É um dos géneros mais populares. E aqui vocês também podem ver com o que ela morde. Esperem, vou mostrar para vocês. Aqui vocês veem o estilete, essa parte marrom. Esse é o estiletezinho com o qual elas cortam a pele e depois simplesmente perfuram e liberam uma substância especial que faz com que o sangue pare de coagular. E é assim que elas conseguem beber esse sangue. Então, criaturinha horrível. Também apareceu outro exemplar que também tentou me atacar aqui. É assim que parece. E acho que também é um tipo de Tabanos ou Shibomitra. E aqui vocês já podem ver olhos muito mais coloridos. Também faz um zumbido horrível. Mas esses olhinhos realmente são lindos, não tem como negar. E essa também é uma fêmea sugadora de sangue. Só que ela é bem diferente em tamanho. É menor mesmo, e tem essas manchas alaranjadas aqui no abdômen. Dá para perceber que é uma espécie totalmente diferente, com olhinhos completamente distintos. Tá bom. Eu sei, tem alguma coisa voando aqui. Droga! Beleza. Esperem, acho que tenho algo. Vamos ver. Consegui! Droga, o segundo está me atacando. Ainda... Aproveitando, um carrapato pousou na minha mão. Ótimo. Muito bem, vamos ver o que consegui pegar aqui. Estão aqui? Claro que estão. E mais, 2 de uma vez, acho que são os mesmos. Vamos colocar os insetos no frasco para não escaparem e sair daqui, pois já estou sendo muito atacado. Ok, o cegueta está devidamente protegido. Belo exemplar. Infelizmente, uma mosca dos cavalos me pegou e mordeu minha panturrilha. Fazer o quê? Acontece. É isso, a gente se vê em casa. Mas antes de sair, o destino me surpreendeu. Ao chegar no carro, percebi que havia algo em cima dele. E esse algo era uma grande mosca predadora que havia caçado nada menos que uma jusnica da chuva, ou seja, aquele inseto que tinha acabado de me morder. Então é o karma. Conseguimos. Voltei do campo e trouxe alguns amiguinhos comigo. Aqui temos esse grande Tabanos, que é um tipo de mutuca. E também temos... Ele voou embora. E também temos esse achado menor, só que agora estou em dúvida porque não sei se é do género Tabanos ou do género Shibomitra. De qualquer forma, esse é o exemplar menor com olhos coloridos. Mas o que mais me interessa hoje é esse pequeno inseto, o mesmo exemplar que vocês viram no campo. Este é justamente o género Chrysops, ou seja, o Tabanido. Na Polónia temos 7 espécies de Tabanidos. Assim, olhando rapidamente, acho que é o Tabanido preto e amarelo, ou seja, uma das espécies mais comuns que podemos encontrar por aqui. Ele ocorre em todo o país e vai nos atacar em quase qualquer lugar da Polónia, exceto talvez nas partes mais altas das montanhas. Então, se escalarmos o Rish, é improvável que algo assim nos ataque. Já que vocês já sabem com o que estamos lidando hoje, vamos falar sobre aquilo que mencionei no começo, ou seja, por que fui justamente para a beira d'água. Tratava-se de um rio, isto é, água corrente. E fui para lá porque justamente os Schleppake, ou seja, o gênero Chrysops, tem essa característica de que suas larvas são hidrófilas. Todo o desenvolvimento larval dos Schleppake, insetos que passam por metamorfose completa, ocorre na água, no lodo. As larvas, que são predadoras, têm 4 estágios de desenvolvimento e caçam criaturas menores. E isso é uma curiosidade, porque, por exemplo, no género Ibomitra também lidamos com larvas chamadas hidrófilas, mas as larvas deles precisam de águas paradas, não correntes. Aliás, na família dos tabanídeos, as larvas podem ter diversos tipos de desenvolvimento, podendo ser hidrófilas, semi-hidrófilas, xerófilas ou geófilas. Elas vivem na terra, no lodo ou na água, onde passam pelo seu desenvolvimento. E reparem que nenhum desses tipos inclui animais, porque aqui eu acho que pode haver uma percepção errada justamente sobre as larvas dos Bonkovati. E todos esses vídeos e fotos horríveis que mostram várias larvas de moscas se alimentando em carne viva, em animais, tudo isso não se refere aos Bonkovati, mas sim aos Gizov. Gizé é uma família separada e eu já falei sobre eles quando fiz o vídeo sobre a Jusnica deshchova. As larvas dos Gzov se alimentam de animais, enquanto as larvas dos Bonkovati vivem no solo, lodo ou água, sem se alimentar de carne. Fui até o rio justamente porque a água é necessária para o desenvolvimento dos dípteros do gênero Chrysops, conhecidos como Schleppake. Agora vamos falar sobre alimentação. Não vou surpreendê-los ao dizer que os Schleppake bebem sangue. Acho que muitos de vocês já tiveram a infelicidade de serem picados, mordidos, ou na verdade acho que o termo correto seria perfurados, por um Schleppake. Isso é desagradável devido ao tipo de aparelho bucal que os Schleppake e as fêmeas dos Bonkovatis possuem. É um aparelho bucal, meu Deus, como era o nome? Cortante lambedor?
algo assim. E esse nome está correto, embora eu também tenha encontrado outro, especificamente cortante sugador, que também reflete a característica desse aparelho bucal. Basicamente, o que acontece é que as fêmeas do Schleppaki possuem aquilo que eu mostrei para vocês no campo, ou seja, aquele estilete marrom com o qual elas perfuram a pele e depois simplesmente chupam o sangue descaradamente. E isso é desagradável, dói, porque realmente a nossa pele é danificada. Além disso, elas injetam substâncias que impedem a coagulação sanguínea, por isso esses ferimentos podem continuar sangrando por um período. No entanto, nem todos os tábanos sugam sangue, porque vocês já sabem que as fêmeas são hematófagas, mas os machos não. Os machos dos tábanos e de outros membros da família Tabanidae se alimentam, por exemplo, do néctar das flores. Eles são comumente encontrados nas flores. Eles são totalmente inofensivos e não nos atacarão, pois não possuem o mesmo aparelho bucal das fêmeas. E há um motivo para isso também, pois alguém poderia perguntar: se os machos se alimentam de néctar, por que as fêmeas não poderiam fazer o mesmo e todos viveriam em paz? O gado teria paz, as pessoas teriam paz, outros mamíferos também teriam paz na floresta. Mas não é tão simples, pois as fêmeas precisam de sangue. E elas precisam de sangue para cumprir praticamente seu único e mais importante objetivo de vida, que é passar seus genes adiante, ou seja, se reproduzir. As fêmeas precisam de sangue para incubar os ovos. Os ovos dos Schleppakov parecem um tipo de caviar alongado grudado em uma folha. A fêmea coloca esses ovos nas folhas e depois as pequenas larvas simplesmente caem na água, porque todos esses ovos são colocados acima da água, já que, como já sabemos, o desenvolvimento das larvas acontece na água. E é justamente para que esses ovos se desenvolvam bem que as fêmeas precisam de sangue. Pelo que percebi, se alguém menciona o nome bunk e não está falando de ventos, ou talvez de mamangavas, porque mamangavas também são erroneamente chamadas de bunk, então geralmente são bichinhos que simplesmente não gostamos. Os mosquitos nos mordem, bebem nosso sangue e são nojentos. Devido à sua alimentação, podem transmitir várias doenças, como antraz, tularemia, paralisia infantil, diferentes tipos de vermes ou tripanossomos. Nada de bom. E eu tenho duas curiosidades para vocês. Para a curiosidade, vou usar esta Chaibomitri que eu tenho aqui. Tudo bem? Vem cá. Olhem só, eu, digamos assim, despejei ela na minha mão. Isso aqui é um bonk, por assim dizer. É uma fêmea sugadora de sangue. E alguém poderia se perguntar: escutem, por que ela não me morde, não me pica, nem faz nada? Acontece que, por algum motivo desconhecido, se pegarmos esse tipo de inseto da natureza e o levarmos para algum ambiente fechado, eles perdem a capacidade de se alimentar. Ela não vai me morder, picar ou espetar agora, sem chance. E eu realmente não sei porque isso acontece, mas mesmo que eu a segure nesta mão por 1 hora, 2, o dia inteiro, ela simplesmente não vai me morder. E, sério, ainda não encontrei uma explicação para porque isso acontece, mas simplesmente é assim. Olha, ela está até se limpando agora. Então, sério, aqui não tenho nenhum receio de que algo aconteça ou que ela me transmita alguma coisa. Porque elas simplesmente, de repente, não querem comer dentro de casa. Fico curioso se ela vai voar ou não. Vamos ver. É um bicho enorme. Se me mordesse, ia doer pra caramba. Mas eu suspeito que alguns de vocês já tiveram o desprazer de serem mordidos por esses grandes mutucas, que são assim mesmo e, olha, elas mordem, ai, 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 elas mordem de forma muito dolorosa. Comentem se vocês já tiveram o desprazer de serem mordidos por um bicho grande desses. Essa é a primeira curiosidade. Já a segunda curiosidade é que, seja macho ou fêmea, dá para reconhecer muito facilmente. Tudo o que eu trouxe aqui são fêmeas, porque estavam voando ao meu redor, queriam me morder. É simples, queriam se alimentar de sangue, então são fêmeas. Não as encontrei nas flores, então é simples, são fêmeas. Por outro lado, se olharmos de frente para um desses moscardos, ou para uma mosca de chuva, ou para um tabanídeo, vamos perceber que as fêmeas têm uma faixa no meio que separa os olhos. Os olhos dos tabanídeos são lindíssimos e enormes, especialmente os das fêmeas, que têm uma faixa característica. Falarei mais sobre isso em breve. Por outro lado, se olharmos de frente para os machos, parece que a cabeça deles é composta apenas pelos olhos. Eles não têm essa faixa, os olhos deles são praticamente unidos e separados apenas por uma costura bem fina. E por isso também é muito fácil reconhecer se é um macho ou uma fêmea. Próxima questão. Aqui também mostrei para vocês em close que, por exemplo, esse tabanus tem olhos assim, olhos como olhos marrons. Esse menor tem olhos listrados. E de repente chegamos aos cegonhos. Olhem, na minha opinião, os cegonhos têm um dos olhos mais bonitos da natureza. De verdade. Aliás, os tabanídeos têm olhos incríveis, mas os dos cegonhos são tão lindos que, comparados com outros tabanídeos, são simplesmente bonitos.
Além disso, o que também os diferencia de outros tabanídeos é que, reparem, este exemplar, por exemplo, voou de novo. Por exemplo, as moscas de cavalo, conhecidas como Jushnice destchove, dobram suas asas como telhas. Os Schlepaki não fazem isso, não. Os Schlepaki mantêm as asas planas e essas asas também têm essas bonitas manchas pretas. Essa é uma característica marcante dos Schlepaks, permitindo identificá-los imediatamente. Abstraindo dos olhos e da coloração, já que alguns Schlepaki têm uma coloração preto-amarela bonita e contrastante comparada a outras moscas dessa família. Agora que conhecemos um pouco sobre os Schlepaki, vamos retornar ao início do vídeo, onde mostrei o título de um artigo que recebi hoje. E esse título, mais uma vez, é As florestas alertam sobre um inseto sugador de sangue. Ele morde de forma incrível. Esse artigo, já que estamos falando de dípteros da família Tabanidae, também trata de um desses insetos. Só que é um gênero e uma espécie separados, especificamente Silvius alpinus. E sinceramente não sei por que fizeram um artigo inteiro justamente sobre essa espécie, pois poderiam ter feito sobre espécies muito mais comuns, como os tabanídeos ou os crisópsis. Silvius alpinus é uma espécie de díptero da família Tabanidae, encontrada na Polônia, sem nome polonês conhecido. E ele prefere, como o nome sugere, alpinos, áreas de maior altitude, então podemos encontrá-lo com mais frequência nas montanhas. E também tem olhos lindos, com manchas verdes, e as fêmeas também sugam sangue. Então, sim, um inseto como esse pode nos atacar se formos fazer uma caminhada nas montanhas. Contudo, vale ressaltar que essa espécie é extremamente rara em nível nacional e realmente é preciso ter sorte para encontrar essa espécie. E aqui é exatamente como no caso de outros tabanídeos. As fêmeas também se alimentam de sangue, e isso simplesmente é desagradável quando ocorre uma picada dessas. Comentem se aprenderam algo interessante. Até o próximo vídeo. Tchau!